Fala tu! Meu nome é Lívia e esse é o Imersões Literárias. Você me desculpa se estiver vazando o barulho do ventilador, se estiver vazando o barulho ambiente. Eu não estou gravando na sexta-feira, estou gravando na quinta-feira. Hoje são 18 de outubro. E eu resolvi gravar logo hoje esse vídeo porque eu tenho uma certa urgência em falar sobre o livro que nós acabamos de terminar de ler. É o livro Pedro Páramo, do Juan Rulfo, que foi o escolhido para ser o livro do mês de outubro no nosso desafio 12 livros para 12 meses. E eu vou te falar que muitas primeiras vezes vão acontecer nesse vídeo. Se você quiser saber que primeiras vezes são essas, puxa teu banco e bora papear. Eu vou deixar a capa do livro que eu li em algum lugar aqui da tela, tá? Porque eu tive que ler no meu Kindle. Não é um Kindle de verdade. Tive que ler no tablet. O que acontece com Pedro Páramo? Falando bem rapidamente da história, sem dar muito spoiler. É uma história de fantasmas. Não é uma história assim muito comum, com sequências narrativas comuns. É uma história em que o personagem principal é mencionado e aparece em alguns flashbacks. O nome, né? O Pedro Páramo. E ele é um cara muito, muito ruim. Ele é um bad boy, assim, terrível. Um cara que é tipo o coronel da cidade onde ele mora. Ele que manda em tudo, né? O narrador não é ele. Como eu falei, ele é mencionado e aparece em alguns flashbacks ao longo da história. Mas o narrador, pelo menos o narrador que mais aparece, é um filho dele chamado Juan Preciado. Eu estou aqui com a minha colinha. Juan Preciado, cuja mãe teve, né, um caso com o Pedro Páramo e ele nasceu. Então ele é um filho de Pedro Páramo. E quando eu digo um filho e não o filho, é porque o Pedro teve diversos outros filhos com diversas outras mulheres daquele lugar. No leito de morte, a mãe pede para que ele volte para essa cidade, para Coma. Eu acho que é isso. Se não for, eu vou colocar a ressalva aqui embaixo. Pede para que ele volte e para que ele meio que pegue aquilo que pertence a eles dois, a herança do Pedro Páramo, de volta. E aí ele promete à mãe que vai fazer isso, a mãe dele morre e ele empreende essa viagem para essa cidade onde a mãe nasceu, conheceu o Pedro Páramo e tudo aconteceu. Só que assim, à medida que ele vai entrando em contato com as pessoas dessa cidade, ele começa a perceber que tem alguma coisa muito estranha. Essa cidade lembra muito essas cidades assim abandonadas, que você está pegando uma estrada e aí você vê, sabe aquela coisa assim, meio feno, assim, rolando na rua? É mais ou menos assim. Então você começa a duvidar se as pessoas com quem o Juan Preciado está falando, se essas pessoas existem de verdade ou não. E é aí que entra a tal da história de fantasmas. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que se eu falar qualquer outra coisa sobre esse livro, eu vou estar dando spoiler. E eu não quero depois ninguém vir reclamando comigo, tá? Eu comentei no início do vídeo sobre primeiras vezes. Vou falar delas. É a primeira vez que eu leio uma história assim. É a primeira vez que eu leio um texto do Juan Rulfo. Eu fiz faculdade na UERJ de Letras, Português e Espanhol. E eu me lembro que quando eu estava na graduação, a professora de língua espanhola, de literatura espanhola, dividiu assim alguns grupos e deu alguns livros para as pessoas poderem comentar, né? A gente tinha que ler e comentar. Eu não consigo me lembrar do livro que o meu grupo pegou, mas eu consigo me lembrar que um grupo pegou Yerma, o outro pegou 100 Anos de Solidão e um grupo pegou Pedro Páramo, que não foi o meu, obviamente. E esse nome sempre ficou na minha cabeça. Aí, quando no início desse ano a Tatiana Feltrin, do Tiny Little Things, aqui, nossa diva maior do BookTube, propôs fazer o desafio de 12 livros para 12 meses, eu resolvi embarcar e selecionei, ela leu Pedro Páramo, eu vou deixar o link do vídeo dela aqui, o vídeo dela tá super completinho, o meu é só experiência de leitura mesmo, tá? Ela ia falar de Pedro Páramo, vou aproveitar esse ensejo, vou ler também. E falando na Tatiana, é a primeira vez que eu leio um livro para fazer algum comentário aqui nesse canal, ou sei lá.
e eu preciso recorrer a fontes externas, ou seja, eu precisei ir ao vídeo da Tatiana, esse mesmo que eu vou deixar o link, para ver se o que eu tinha pensado era o certo, porque eu achei o livro hermético. O que acontece? O Juan Rulfo escreveu, né? Já foi embora. O Juan Rulfo escreveu de um jeito, com uma linguagem super atual até. Mas ele escreveu de uma forma tão entrecortada, são tantos flashbacks e você não tem uma marca de que você está entrando no flashback, sabe? Você se perde. Essa foi a experiência que eu tive. Eu me perdi. Não na Selva de Pedra dos Titãs, mas eu me perdi. O livro começa com essa sequência, né, uma sequência narrativa normal, mas a partir do momento que o Juan Preciado começa a entrar na cidade e ele conhece os primeiros personagens com os quais ele vai ter algum tipo de contato, aí, imediatamente, não sei, um narrador, observador oculto, não sei como descrever isso, vai nos remeter a outras passagens em que aqueles personagens que estão sendo mencionados vão aparecer, inclusive o próprio Pedro Páramo, e você não sabe de onde que veio nem para onde que vai. Então eu me perdi, eu tive essa dificuldade. É o tipo do livro que vou precisar reler. Não agora, talvez quando eu terminar essa pilha, ó, ainda tem outra pilha ali embaixo, e outros livros aqui na estante. Vai ser um livro que eu vou precisar levar um tempo, uma distância aí de tempo bem considerável para eu apagar, jogar fora da minha cabeça as referências para voltar a ler de novo. Porque, justamente por causa desses cortes todos, eu me perdi, assim, é como a Tati vai falar isso no vídeo dela, não existe tempo, você não tem nem presente, nem passado, nem futuro. E para mim, poxa, é uma coisa meio complicada, eu tô acostumada, né, com começo, meio e fim. Mas assim, a experiência de leitura, no fim das contas, foi boa, tá? Ele é um livro muito legal nesse sentido, um livro que trata sobre o sobrenatural, mas sem querer te assustar, sem querer te dar, sabe, medinho, nada disso. Você quase acha que aquilo ali, tudo que está acontecendo é normal, da forma mesmo como o narrador, os narradores, porque em alguns momentos do livro outros personagens vão narrar os acontecimentos, principalmente quando voltarmos, né, ao passado, ou pelo menos aquela instância de passado que tem ali, você vai ter diálogos assim muito, muito ligeiros, assim. O Eric Nepomuceno, que é o tradutor do livro aqui para o português, foi amigo do Juan Rulfo, e ele conta que o autor enxugou essa história a ponto de deixar somente o essencial. Tudo aquilo que era supérfluo ele tirou. E a gente percebe isso, sabe? O livro é muito enxutinho. Tanto que nessa versão de Kindle que eu li, ele tem 78 páginas só. A diagramação dele não é ruim e ele só tem essa quantidade de páginas. Então, assim, rapidinho você consegue sentar, ler, vai ficar cheio de dúvida, mas você consegue terminar. Eu, pelo menos, assim, quando eu comecei, eu li em 2 dias, porque quando eu peguei para ler já estava tarde, já era quase de noite, assim. Então, para eu poder ler com atenção, eu precisaria de um pouco mais de tempo. Mas ele meio que te prende, porque você quer saber, afinal de contas, o que está acontecendo. Você quer entender, assim, mano, o que está rolando? Então, fica a minha recomendação do Pedro Páramo, para quem gosta desse tipo de leitura, para quem gosta de literatura, para quem... Esse tipo de literatura, né, que vai tratar de sobrenatural, que vai tratar daquilo que não é comum. O vídeo de hoje é bem rapidinho, porque, como eu estou te falando, eu vou precisar reler. Se depois da minha releitura eu achar que vale uma segunda parte, uma explicação melhor, alguma coisa assim mais profunda, eu volto e te conto, tá bom? A gente se vê na próxima sexta-feira. Um beijo e até lá.